Muito bem, então para a nossa reflexão desta noite, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Isso, obrigado Maurício, está aí o endereço para você. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Amém? Você chegou lá? 1 Tessalonicenses 5, 23. Então diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados o quê? O quê, gente? Irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, então Paulo está dizendo aqui que nós somos corpo, alma e espírito. Mais precisamente, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E Paulo diz também que eles devem, todo o nosso corpo deve ser conservado de maneira irrepreensível, ou seja, sem defeito, sem algo errado, nada a corrigir, sem ter o que falar, para o dia da vinda do Senhor Jesus. Mas para que isso aconteça, para que o nosso corpo, todo o nosso espírito, a nossa alma, sejam conservados plenamente irrepreensíveis, querido, nós precisamos tomar cuidado, porque algumas áreas da nossa vida, muitas vezes, elas servem de portas para que o inimigo possa entrar e assim nos fazermos repreensíveis. Tradicionalmente nós reconhecemos como seres humanos que nós temos quantos sentidos? 5 sentidos, que são eles: visão, olfato, paladar, audição e tato. Não necessariamente nessa ordem, mas são os 5 sentidos. Para que eles servem? Ou seja, qual é a importância desses 5 sentidos na nossa vida? Porque eles são responsáveis para captar os diferentes estímulos ao nosso redor. Porque sem esse sentido, querido, nós não seríamos capazes de fazer as nossas escolhas e também correríamos o risco de deixar que alguma coisa acontecesse trazendo perigo para a nossa vida. Então, como falamos, a visão nos permite que nós possamos distinguir pessoas, lugares, objetos, forma, cores e muito mais. Por meio do tato, nós podemos pegar objetos, sentirmos a sua textura, a sua temperatura. O paladar nos garante perceber uma diferença nos sabores, se o alimento está salgado, se o alimento está doce, se ele está estragado, e com isso assegurar a nossa saúde, aquilo que nós vamos ingerir. O olfato nos ajuda para que nós possamos captar e reconhecer os diferentes odores, e ele é muito importante. Aliás, agora nessa pandemia, uma das coisas, das consequências, dos sinais da pandemia, do sintoma, é a falta do paladar e do apetite, do olfato e do apetite, paladar. E é um perigo isso, porque imagine se você não sente o cheiro, você não tem o olfato, você chega em casa, a botija de gás está vazando, você não sente cheiro, você acendeu a luz, já era. E pela audição, nós captamos os sons, e que penetram nos nossos tímpanos, que chegam até o ouvido interno e depois até o cérebro. Pois bem, mas Paulo diz que todo o nosso corpo deve ser considerado irrepreensível para a glória de Deus.
Então, o nosso assunto nessa noite é esse. Fala, coloca aí para mim, fala. Usando os 5 sentidos para glorificar o Senhor. Então vamos começar, como eu disse, né? Não necessariamente na hora que está aí, mas a visão. Querido, a visão é uma porta de entrada para coisas boas e ruins. Aliás, o Senhor Jesus, lá em Mateus 6, 22 e 23, ele diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas? Prestar atenção nas palavras de Jesus. Jesus está dizendo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, a única forma do corpo ter luz é tendo bons olhos. Amém? O que é que Jesus estava querendo dizer? E o que é que Paulo também fala para nós? Querida, que nós precisamos ter olhos que não se contamine com a impureza desse mundo. Ou seja, boa visão é saber enxergar aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. Olhos que enxerguem coisas boas, olhos que enxerguem coisas do céu. Olhos que olham para cima, na direção de Deus. Olhos que não olham para a pornografia. Olhos que não são atraídos para determinados sites. Olhos que não ficam na televisão assistindo coisas que não edificam, coisas que não prestam. Televisão tem coisa boa também. Mas tem muita coisa que nossos olhos não deveriam ver. Porque além de não nos edificar, não trazer nenhum proveito para nós, ainda contamina a nossa vida espiritual. Portanto, olhos que possam enxergar os planos de Deus para a nossa vida. E aí, querido, o Espírito Santo de Deus me incomoda para que nós possamos perguntar, para mim e para você, como está a nossa visão. Quando a gente percebe que a gente não está enxergando bem, você já viu quando você percebe que você não está enxergando bem? O ônibus está vindo e você fica assim, quando você vê que passou, você diz, opa. Ou então quando você começa a fazer assim para enxergar, você tem que ir aonde? Você tem que ir no oftalmologista. Porque alguma coisa está errada. E aí ele vai passar lá para você um colírio, ele vai ou te receitar um óculos. Alguma coisa ele vai fazer para melhorar a sua visão. Ei, querido, no sentido espiritual, quando você sentir que alguma coisa não está bem, que a sua visão não está de acordo com a palavra, que a sua visão não está de acordo com aquilo que Deus deseja de um cristão, querido, eu vou dizer a você, procure o doutor Jesus para ele regularizar a sua situação. E ele vai mostrar para você o que você tem que fazer para melhorar essa visão sua. Hoje ainda, querido, eu te aconselho você a fazer um exame da sua visão, da sua vista com o doutor Jesus Cristo. Muito bem, então vamos para a audição. A audição é outra porta para o bem ou para o mal. Deuteronômio capítulo 28 é o capítulo que fala das bênçãos e da maldição. E o Senhor Deus começa falando assim no capítulo 28, verso 1. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje,
o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvir a voz do Senhor teu Deus. E aí lá ele vai começar a enumerar todas as bênçãos, e depois tudo aquilo que vai ser maldição. E ele diz assim: olha, se você tiver o cuidado de guardar os mandamentos que eu hoje te ordeno. Então, bênção está relacionado ao que nós ouvirmos. E a maldição também. Porque se você der ouvido a algo que não está de acordo com a palavra, se você der ouvido a algo que não está agradando a Deus, querido, você não estará atraindo as bênçãos, mas você estará atraindo maldição para a sua vida. Então a Bíblia diz que bênção vem para aqueles que dão ouvido à voz de Deus. Isaías diz lá no capítulo 1, 19 e 20, olha, se quiseres e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Algumas versões diz, comereis o melhor dessa terra. Mas no 20 ele diz assim, mas se você recusar e for rebelde, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o diz. Querido, lembrando que ouvir na Bíblia significa obedecer. Todos que ouvem, querido, todos que obedecem a palavra de Deus, a promessa de Deus é que eles vão prosperar. Mas pastor, por que é que eu não tenho prosperado? Por que é que a Bíblia está dizendo aí que todas as bênçãos alcançarei essas bênçãos, que as coisas vão acontecer para mim? Por que não está acontecendo? Querido, quem sabe não está aí a resposta? Porque você não está ouvindo a voz de Deus. E aí vem a pergunta, como está o seu ouvido? Como está a sua audição? E da mesma forma que você, quando não está enxergando bem, sua visão não está boa, você precisa ir a um oftalmologista. Quando a sua audição não está boa, você tem que ir a quem? A um otorrinolaringologista. E aí chega lá, ele vai examinar, vai ver o que é que está acontecendo. E aí, querido, pode ser, e uma das coisas que normalmente acontece, é que ele vai encontrar o seu ouvido está muito sujo, ele tem muita cera, muita sujeira nesse ouvido. E aí o que ele faz? Ele vai dar uma limpeza, vai aplicar lá, né, um negocinho, vai limpar aquilo. Ô querido, será que não tem muita sujeira no nosso ouvido que está impedindo a gente ouvir a voz de Deus? Pede ao doutor Jesus Cristo para examinar esse ouvido seu, querido. E aí, como eu disse, o médico vai lá e tal, ele dá uma olhada lá e vê que tem uma cera, o negócio está atrapalhando. Se nós não tomarmos cuidado, querido, nós vamos enchendo o nosso ouvido de coisas que desagradam a Deus, de cera, que vai também fazer com que nós chegamos a um ponto de não mais estarmos ouvindo a voz de Deus. Alguém chega e diz, não precisa esse negócio de ir para a igreja não, porque hoje está na moda, né? Hoje negócio de igreja não, para fazer aquele negócio de igreja, pode ficar em casa assistindo televisão, tome cera. Não precisa de orar não, Deus já sabe que eu preciso, tome cera. Não precisa ler a Bíblia não, depois eu vou lá, o pastor lê a Bíblia lá, eu sei, tome cera. Alguém chama para alguma coisa errada, não tem nada a ver não, você tome cera. Vai chegar um ponto, querido, que você não vai mais ouvir a voz de Deus, porque está tão entupido de porcaria o seu ouvido. Vez por outra você ouve o testemunho de um pai dizendo assim, olha, eu falei tanto para esses meninos, mas eles não me deram ouvido. É uma mãe que vai lá declarar, eu falei tanto, mas eles não me ouviram. Por isso que aconteceu essa tragédia, por isso que aconteceu essa desgraça. Querido, por que tem que acontecido tanta vida
tantas coisas na vida daqueles que são de Deus, daqueles que são servos, declarado servo de Deus. Porque não estão ouvindo a voz do Pai Celestial. Deus está falando. Mas como diz o pastor Stefano na ministração, entra no ouvido, sai no outro. Isaías diz lá que quem obedece à voz de Deus come o melhor dessa terra. Querido, isso é uma promessa. Pastor, por que não está acontecendo comigo? Talvez porque você não está dando ouvido. Porque não basta você querer, não basta você desejar, não basta você sonhar com o melhor. O segredo é, só vai prosperar quando a sua audição entrar em consonância, em obediência com a palavra de Deus. Porque o texto é claro, se quiser e ouvir, não basta você querer. Querer todo mundo quer. Quem é que não quer comer o melhor dessa terra? Todo mundo quer. Por isso que o texto é claro, se quiser e ouvir. E volto a repetir, ouvir significa obedecer. Ei, querido, se você quiser prosperar, passe menos tempo na televisão e passe mais tempo lendo a Bíblia, orando. Tantos livros bons, inspirados, maravilhosos. Mas você prefere essa porcaria que está aí na televisão. Você fica mais tempo com jogos, filmes, novelas. Depois você quer prosperar. Sai de frente dessa televisão, querida. Descontamine a sua alma desse negócio. Busque entender a vontade de Deus para a sua vida. Pare de ficar ouvindo as vozes do mundo. Ouça mais e sempre a voz de Deus. Você precisa melhorar a sua audição, viu? O olfato. Paulo diz lá em 2 Coríntios 2,15 que para Deus nós somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. O bom cheiro de Cristo. Querido, um filho de Deus é aquele que tem um perfume de Deus na sua vida. Ele exala um aroma, um cheiro agradável. Um filho de Deus, ele tem um olfato, ele tem um faro aguçado por aquilo que agrada a Deus. Deus tem um cheiro bom e suave, e quem tem intimidade com Ele, querido, sente esse perfume. Aliás, na Bíblia tem um texto que eu acho fantástico, e sempre que eu ministro, às vezes, para pais, eu sempre cito esse texto. Lembra de Isaac? Isaac já velhinho, desejou comer um bom guisado de uma caça. E ele pede a Esaú para que fosse procurar uma caça e fazer para ele aquele guisado. E você conhece a história que Rebeca se junta com Jacó naquela falcatrua lá para poder enganar Jacó. E quando volta ele diz assim, mas é Esaú mesmo? E Jacó diz assim, sim, meu pai. Ele diz, engraçado. O cheiro, ele diz assim, que ele mandou colocar a roupa dele, o cheiro é de, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Ei, querido, e aí eu vou usar o que eu sempre uso na administração, você como pai, tem sentido o cheiro dos seus filhos? Ou você tem os mantido tão longe que você não sente o perfume deles? Você sabia que cada um de nós tem um perfume, um cheiro característico? Tem. Às vezes você chega numa casa de alguém e você, fulano está aí. Os pais sabem cada cheiro que tem cada um dos seus filhos. Sim ou não? Quem é pai? Quem é mãe? Querido, seu olfato
espiritual ele precisa estar aguçado de maneira que você possa sentir o cheiro do pecado e se afastar dele. Peça para o Eterno dar a você um olfato aguçado para que você possa perceber o que é certo, o que é errado, o que agrada e o que desagrada a Deus. Quanto mais nós nos santificarmos, como diz o texto, quanto mais nós nos mantivermos irrepreensível, mais o perfume de Cristo será exalado na nossa vida. Você já viu como é bom você estar do lado ou passar perto de uma pessoa cheirosa, perfumosa assim? Mas por outro lado também você está do lado de alguém que cheira mal, é horrível. Certos perfumes, aliás, nem sei se seria pior o perfume que está usando ou o cheiro dela mesmo. Querido, da mesma forma, um servo de Deus, um cristão, Paulo está dizendo, nós somos o bom cheiro de Cristo. As pessoas que convivem com você, querido, têm sentido esse perfume de Cristo na sua vida? Qual o perfume, qual o cheiro que tem exalado da sua vida? Daquele que as pessoas fazem questão de estar próximo para sentir, ou aqueles que as pessoas se afastam porque não querem sentir esse cheiro? O paladar. Muitos crentes têm um paladar aguçado pelo pecado. Como gostam do pecado. Quando nós sentimos um bom cheiro, normalmente nós queremos provar. Você sentiu um cheirinho de churrasco? Aliás, o cheirinho de churrasco é bom, né? Aquela primeira gordurinha quando cai na brasa. Lá perto de casa tem um campo. O pessoal que sabe onde mora tem um campo. Sempre que acaba lá, né? O racha deles lá, normalmente tem um churrasco. Eu fecho a janela. Porque dá uma vontade, não dá? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Satanás, ele é estrategista. Primeiro ele estimula o seu olfato. E depois ele dá a comida do pecado para você. E muitos caem em pecado, querido, porque não tem esse olfato da santidade, esse perfume de Cristo. E aí o inimigo joga a isca, e eles comem, e caem no anzol do inimigo. E querido, vamos conservar o nosso paladar, aguçado, desejosos, pelas coisas de Deus. Que o seu apetite jamais seja para as coisas que desagradam a Deus, mas que você tenha vontade de sempre provar daquilo que é de Deus, daquilo que agrada a Deus. E por último, o tato. É através das mãos é que nós fazemos coisas boas e más. É com as mãos que você vai pôr em prática aquilo que a visão viu, aquilo que o olfato sentiu, aquilo que o paladar provou. Ou seja, você tem a decisão de tocar, de soltar ou segurar. Lembram de Eva no Jardim do Éden? Aliás, Eva estava ali, usou todos os 5 sentidos, não para glorificar a Deus, mas usou os 5 sentidos para agradar o inimigo. Ela viu, ela sentiu o cheiro, o paladar, ela ouviu o inimigo falando, ela pegou todos os sentidos, ela aplicou. Que pena que não foi para glorificar o Senhor. Que pena que muitos crentes, muitos que se dizem crentes, estão usando esses 5 sentidos, que é tão importante na nossa vida, não para glorificar a Deus na sua vida, mas muitas vezes para satisfazer a tentação e os desejos do inimigo.
Então, meu irmão, solte aquilo que você está segurando e que não agrada a Deus. Solte todos esses sentimentos que desagradam o Senhor. Aquele relacionamento que não é de Deus. Solte essa raiva, solta essa desconfiança, solta esse ciúme, solta esse sentimento possessivo que você tem. Segure isso não, meu irmão. Liberte-se disso. Tem muita coisa que o melhor é não tocar. Então vamos lá. Então o texto inicial nosso diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, corpo e alma sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Querido, todo o vosso corpo, e nesse corpo que eu e você temos, o Senhor colocou em nós esses 5 sentidos, extremamente importante. Como eu disse, que se bem usado será para o nosso bem, se mal usado será para destruir a nossa vida espiritual. Mas a Bíblia diz que eu e você devemos nos conservar irrepreensíveis. Na nossa audição, na nossa visão, no nosso olfato, no paladar e no tato. Devemos usar sim. Eles foram colocados para usar porque é importante usá-los, mas para glorificar o nome do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa ter falado o seu coração, e você tome cuidado, a partir de hoje, com esses 5 sentidos, que eu e você temos dado por Deus, para glorificar o nome do Senhor. Amém, gente? Amém? Boa semana para vocês, você pode ficar em pé, para eu abençoar a sua vida. Deus querido, nosso Pai, obrigado, Deus, por esses momentos que tão agradáveis, ó Deus, o Senhor nos concedeu para passarmos aqui na Tua presença, ó Deus, podendo louvar o Senhor através dos cânticos, Senhor, podendo ser alimentados pela Tua palavra, Senhor, Deus querido, e que nós venhamos a nos conservarmos, ó Pai, em todo o nosso corpo, alma e espírito, ó Pai, irrepreensíveis para o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, que está tão próximo, Pai. Ó Deus, e conforme o Senhor nos falou nesta noite, ó Pai, que todos os nossos sentidos, ó Pai, que o Senhor colocou, ó Deus, para nós, possamos, ó Pai, ter cuidado, ó Pai, para que eles possam servir, meu Deus e meu Pai, de alertas, possam servir para nós, meu Pai, para glorificar o nome do Senhor. Deus, obrigado por cada coração, ó Pai, que esteve aqui nesta noite. Obrigado, meu Deus, também por aqueles que estiveram, ó Pai, ao alcance da imagem, da nossa voz. Ó Deus querido, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Pai, dá-nos uma noite abençoada, dá-nos uma semana de bênção, Pai. Aqueles amados e queridos irmãos que estão viajando, que o Senhor os traga em paz e em segurança, Senhor. E que a graça salvadora do Teu Filho, o Teu amor incomensurável e a comunhão, as consolações do Teu Espírito, ó Pai, seja conosco, seja com todo o Teu povo espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém.